Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o buraco dos sonhos. Eu fiquei bastante impressionado com uma notícia. Um idoso de 71 anos de idade morreu ao cair de um buraco de cerca de 40 metros de profundidade no bairro Betânia, em Ipatinga, aqui em Minas Gerais, na região do Vale do Aço. Isso aconteceu no dia 4 de janeiro de 2024. Fiquei muito impressionado com isso, não pelo acidente, que já é em si muito impressionante, terrível, mas pelo motivo dessa escavação que esse idoso, ele mesmo fez na sua cozinha, mobilizado por um sonho. Ele sonhou que havia ali um pote de ouro, que ele iria cavar e queria encontrar um pote de ouro como lhe foi anunciado pelo sonho. A notícia é um tanto cômica, um tanto trágica, primeiro pelo absurdo dela, né? Uma coisa meio grande demais, né? Como que uma pessoa de 71 anos de idade já vai cavar um buraco de 40 metros? 40 metros é muita coisa, né? E a família não advertiu, os amigos, enfim, tipo, é um sonho, né? Não acredita nesse tipo de sonho dessa forma, né? Então fiquei muito impressionado com isso, queria comentar um pouco essa notícia com vocês. Claro que a gente pode fazer o diagnóstico aqui selvagem, né, dessa pessoa, como provável demência, algo delirante, então vou deixar isso de lado, assim, a gente não tem muito acesso à história desse sujeito, como que ele estava vivenciando aí as questões da velhice ou da religião, talvez, né? Eu acho que isso também tem um cheirinho de interpretação religiosa do sonho, protestante, né? De que eu acredito, Deus me deu um sinal e eu vou cavar e vou encontrar o ouro. Então vou deixar o diagnóstico aí de lado, mas obviamente hipóteses importantes, né, são essas, né, a demência, tipo de demência senil ou psicoses ligadas ao discurso religioso, são as minhas principais hipóteses, né, porque levariam um sujeito a fazer esse tipo de coisa muito absurda. Mas tirando a questão do diagnóstico, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre como as pessoas têm interpretado sonhos, principalmente dentro dessa perspectiva religiosa, como um sinal do que vai ocorrer. Essa é uma das interpretações mais comuns que o Freud, inclusive, comenta no primeiro capítulo da interpretação dos sonhos, que é uma tradição, né, de onirocrítica muito comum de pensar no sonho como um aviso dos deuses, um sinal do futuro, né, um certo tipo de presságio a ser interpretado. É algo como uma mensagem divina que, se bem interpretada, poderia nos ajudar a manejar o futuro de uma maneira mais precisa ou mais prudente. Ora, o que Freud vai mostrar é que o sonho, na verdade, está ligado fundamentalmente ao passado, aos desejos articulados pela sexualidade infantil, que ele sempre visa a realização desses desejos. E aí, realização aqui é uma palavra um pouco enganosa em português, né, para traduzir o alemão Erfüllung, que diz respeito a um preenchimento do desejo. A ideia de realização se aproxima muito com o que a língua inglesa vai trazer no verbo realize também, que é tomar consciência, dar forma. Então, quando Freud diz o desejo se realiza no sonho, é no sentido de que o desejo toma forma, toma uma figurabilidade, ele se representa no sonho. Não é porque a gente foi lá e de fato realizou o desejo, né, no sentido de completar o desejo, ir lá e realmente satisfazer o desejo. Não é satisfação do desejo nesse sentido, mas realização do desejo no sentido de torná-lo real, torná-lo representado, figurado no sonho. Nesse caso, sonhar que a gente encontra um pote de ouro ao escavar na nossa cozinha é um sonho que diz respeito a um desejo tipicamente infantil, muito, aliás, presente, né, nas histórias de pirata, nas histórias infantis que a gente tem, notícia, né, e fica encantado por elas, de que a gente vai encontrar coisas valiosas por acaso e que a gente vai ser premiado pelo destino. Um desejo narcísico, onipotente, que permanece em todos nós e que, de vez em quando, volta nos sonhos.
A gente, então, poderia interpretar esse sonho como o desejo muito comum na nossa cultura, ainda mais sobre o capitalismo, né, de ficar rico, de ter um golpe de sorte incrível, de ter nossa casa sob uma mina de ouro. A grande questão aqui, a partir dessa interpretação, é que o sujeito toma o sonho como realidade. Mais uma vez, insisto, claro que a gente pode estar falando de uma psicose, uma demência, mas muitas vezes a gente pode ser tomado mesmo por esse tipo de interpretação e ir atrás, né, do sonho, de tal maneira a cavar a sua própria ruína. E isso é um indicativo importante para a gente, para pensar no quanto que o desejo para a psicanálise nem sempre está ligado a essa coisa boa, gostosa, né, que de maneira geral a gente representa quando fala de realização do desejo. Interpretação clássica, né, de eu sonhei que eu estava comendo uma torta de morango, porque no dia seguinte me privei dessa torta que eu gosto tanto. Então eu sonho com a torta de morango. Então, nesse tipo de sonho típico, né, o desejo é algo bom, é algo gostoso, é algo que de alguma maneira vai me satisfazer muito. Mas para a psicanálise sempre existe a possibilidade de a gente pensar no desejo como algo que me destrói. Tem uma artista, Jane Holzer, que tem uma série de murais, assim, letreiros luminosos, nos quais ela escreve "Protect me from what I want". Essa é uma das instalações artísticas mais brilhantes para mostrar essa tese da psicanálise, né? E muitas vezes aquilo que a gente deseja está contra a nossa tessitura narcísica, está contra aquilo que nos protege, nos faz adequados ou vivos. Muitas vezes o nosso desejo ligado à sexualidade infantil, ele é mortífero, ele é demoníaco, metáfora que o Freud vai usar algumas vezes, né? Ele está mais ligado à força disruptiva que não tem controle do que a uma coisa gostosinha, bem comportada, como as tortas de limão ou aquela pessoa amada e que a gente deseja ir namorar, ou casar, ou transar. Esse tipo de desejo bem organizado é só uma parte do jogo e ela é verdadeira e muito potente, ela faz parte da vida. Mas existe uma outra parte do desejo que é profundamente recalcada, que tem a ver com a sexualidade infantil. Nossos desejos ligados à morte, ao incesto, ao canibalismo, à violência de toda sorte, sádica e masoquista. E nesse sentido, essa obra da Jane Holzer seria um bom letreiro para estar em cima desse buraco cavado por esse idoso. Muitas vezes o nosso desejo ele pode nos levar longe demais no sentido de romper a tessitura narcísica que seria a base ou o fundamento para aproveitar algo desses desejos infantis. A grande questão para o Freud seria pensar um certo tipo de solução de compromisso entre esses desejos infantis, mortíferos demais, parciais demais, muito violentos, sempre muito recalcados, e, do outro lado, a tessitura narcísica que precisa ser mantida, que precisa se manter viva, estável, integrada. Então, realizar um pouco do desejo, mortífero, parcial, violento, e manter a tessitura narcísica. A solução de compromisso é tentar juntar um pouquinho desses dois grandes reinos, né? O inconsciente e o processo primário, e o eu, a consciência, nossas identidades, a nossa subjetividade organizada e o processo secundário. Como realizar o desejo sem que um interrompa o outro. Nem o eu, com a sua identidade, recalque profundamente todo esse tipo de desejo aqui ligado à sexualidade infantil, e nem a sexualidade infantil destrua tudo, né? Faça uma destruição absoluta dessa textura narcísica, como eu mostrei num vídeo anterior sobre o esparagmos. A realização do desejo seria essa explosão narcísica, essa destruição do tecido egóico de uma vez por todas. A ideia da realização do desejo seria tentar juntar essas duas partes, de tal maneira que o eu sobreviva à realização do desejo, bem protegido, como a obra da Holzer mostra pra gente. Enfim, a notícia me chamou muita atenção pela tragédia, né, um tanto cômica, terrível, né, do sujeito que acredita no sonho. Acho que esse é o aspecto cômico que me chamou, mas trágico demais pela morte do idoso, 71 anos de idade, que não foi advertido pela família. Então, terrível essa notícia, mas nos ajuda a pensar, né, não só
na preocupação que nós temos que ter com os mais velhos, assim, isso é muito, muito importante, né, de conversar mais sobre os mais velhos, sobre como cuidar deles, sobre ajudá-los a interpretar melhor esse desejo quando ele vem muito violento, né, nessa idade, uma sensação de verdade muito intensa, mas vem também como uma notícia da cultura, né, para a gente retomar a tese do Freud de que os sonhos dizem mais respeito ao passado do que ao futuro. De que, claro que a gente pode ser tomado por um sonho desse, né, e ir, sei lá, para o garimpo, ou, né, desejar pensar mais em como ganhar mais dinheiro. É claro que isso nos motiva a pensar em atividades futuras, mas deveria mais a psicanálise circular pelo discurso social, de tal maneira que, diante de um sonho desse, pudesse se perguntar de forma tranquila e não mortífera: por que afinal eu quero um pote de ouro? Por que eu acho que, né, eu vou ser agraciado por Deus dessa maneira? O que esse ouro significa afinal? Para que eu quero esse dinheiro? O que eu faria com ele? Né, se perguntar sobre o desejo, se questionar sobre o desejo, de tal maneira a se questionar sobre si mesmo, né, sobre o que é a nossa subjetividade, quais são os nossos desejos. Eu acho que conversar sobre os sonhos e fazer a psicanálise circular do ponto de vista do senso comum ajudaria as pessoas a tomarem mais cuidado com o sonho, nesse sentido de que, sim, nós devemos ouvir os sonhos com muita atenção. Ele continua sendo o sonho, o caminho real para o inconsciente, mas nós não devemos interpretar os sonhos na sua literalidade. É importante lembrar que nós, quando sonhamos, somos poetas, somos escritores criativos, e a gente está inventando um filme, a gente está fazendo metáfora, a gente está indo muito além de um realismo bobo, ingênuo, de acreditar que de fato a gente vai cavar um buraco e vai encontrar um pote de ouro. É melhor realmente voltar para a sexualidade infantil e lembrar que a gente aprende esse tipo de coisa como metáfora. Que o pote de ouro é um pote de felicidade, é um pote de alegria, que na verdade o ouro desaparece ao final do arco-íris e daí por diante. Essas metáforas que povoam a sexualidade infantil e as fantasias das crianças. Enfim, o que vocês acharam aí desse evento, né? Um evento, insisto, trágico, mas acho que ajuda a gente a pensar na força incrível que o sonho pode ter, né? Na força impressionante de mobilização do sujeito que muitas vezes os sonhos têm. Como vocês têm interpretado os sonhos de vocês também. Se vocês me acompanharam até aqui, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho, né, deem uma olhada, né, nos outros vídeos, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Acompanhem. Até a próxima.